Com muita alegria que eu trago até você neste momento mais uma excelente mensagem do pastor Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. E esta mensagem eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, a unção, renovação de ânimo e forças ao ouvir esta mensagem. E já te peço de antemão que você curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal para abençoar mais vidas com a palavra de Deus. Vamos, portanto, à mensagem. Eu acredito que a palavra de Deus é tão poderosa que pode transformar qualquer vida. Há poder na palavra de Deus para fazer o que não parece aparecer. Há poder executivo na palavra que procede de seus lábios. O salmista nos diz: Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, versículo 20. E você acha que essa palavra diminuiu em seu poder? Eu digo, não, mas a palavra de Deus pode fazer as coisas acontecerem hoje, como antigamente. O salmista disse: Antes de ser afligido, eu me perdia, mas agora guardei a tua palavra. E novamente, é bom para mim ter sido afligido, para aprender os teus estatutos. Salmo 119, versículos 67 e 71. E se nossas aflições nos levarem a algum lugar onde veremos que não podemos viver apenas de pão, mas devemos partilhar de cada palavra que sai da boca de Deus, elas terão servido a um propósito bendito. Mas quero que você perceba que existe uma vida de pureza, uma vida purificada pela palavra que Ele falou, na qual, pela fé, você pode glorificar a Deus com um corpo livre de doenças, bem como com um espírito liberto da escravidão de Satanás. Aqui estavam eles, uma grande multidão de pessoas impotentes, cegos, paralisados, secos ao redor do tanque, esperando o movimento da água. Jesus curou a todos? Ele deixou muitos ao redor daquele tanque não curados. Sem dúvida, houve muitos que tinham os olhos na piscina e não tinham olhos para Jesus. Muitos há hoje que confiam o tempo todo nas coisas que veem. Se eles apenas colocassem seus olhos em Deus, em vez de nas coisas naturais, com que rapidez eles seriam ajudados. Surge a pergunta: a salvação e a cura é para todos? É para todos os que entrarem e receberem sua parte. Você se lembra do caso daquela mulher Cirofenícia que queria que o demônio fosse expulso de sua filha? Jesus disse-lhe que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nota: cura e libertação aqui são mencionados pelo Mestre como o pão dos filhos. Portanto, se você é um filho de Deus, certamente pode pressionar para receber a sua parte. A mulher Cirofenícia, Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, se pôs a obter do Senhor o que ela buscava. E ela disse: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus ficou comovido ao ver a fé daquela mulher e disse-lhe: Vai, a tua filha está livre deste mal, a tua filha já está liberta. Hoje há muitos filhos de Deus recusando sua porção de saúde adquirida pelo sangue de Jesus Cristo e a jogando fora, enquanto os pecadores estão pressionando e pegando as migalhas debaixo da mesa, por assim dizer, e estão encontrando a cura, não apenas para seus corpos, mas para seus espíritos e almas também. A mulher Cirofenícia voltou para casa e descobriu que o mal havia realmente saído de sua filha. Hoje há pão, a vida, a saúde para cada filho de Deus por meio de sua palavra poderosa. A palavra de Deus pode afastar todas as doenças do seu corpo. É a sua porção em Cristo, aquele que é nosso pão, nossa vida, nossa saúde, nosso tudo em todos. Embora você possa estar mergulhado em pecado, você pode vir a Ele com arrependimento e Ele te perdoará.
limpará e curará. Suas palavras são espírito e vida para aqueles que as receberam. Há uma promessa no último versículo de Joel: purificarei o sangue deles que não limpei. Isso é o mesmo que dizer que ele proporcionará uma nova vida interior. A vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode purificar tanto os corações e mentes dos homens que eles se tornam inteiramente transformados de espírito, alma e corpo. Lá estão eles, ao redor da piscina, e este homem estava ali há muito tempo. Sua enfermidade durava 38 anos. De vez em quando, uma oportunidade surgia, enquanto o anjo agitava as águas. Mas seu coração ficava doente ao ver mais uma pessoa ser curada antes dele. Mas um dia, Jesus estava passando por ali e, vendo-o deitado naquela condição triste, perguntou: queres ficar são? Jesus disse isso, e sua palavra é de eternidade em eternidade. Esta é a sua palavra para você hoje. Esta é a sua palavra para você, pobre, experimentado e testado hoje, para você que está passando pela luta, pela provação, para você que está passando pela enfermidade. Esta é a sua palavra para você hoje. Queres ficar são? Você pode dizer, como aquele pobre que estava ali, indefeso, precisando da cura, como aquele homem impotente: tenho perdido todas as oportunidades agora. Não se preocupe com isso, você pode ser curado, você será curado se você colocar toda a sua fé em Jesus Cristo. Visitei uma mulher que sofria há muitos anos, ela estava toda torcida com reumatismo e há 2 anos não saía da cama. Eu disse a ela: o que te mantém presa aqui? Ela disse: cheguei à conclusão de que tenho um espinho na carne. Eu disse: até que grau maravilhoso de justiça você alcançou para ter um espinho na carne? Você deve ter tamanha abundância de revelações divinas que corre o risco de ser exaltada acima da medida? Ela disse: eu creio que é o Senhor que está me fazendo sofrer. Eu disse: você acredita que é a vontade do Senhor que sofra e está tentando sair disso o mais rápido possível? Há frascos de remédios por todo lado. Saia do seu esconderijo e confesse que é uma pecadora. Se você se livrar de sua justiça própria, Deus fará algo por você. Abandone a ideia de que você é tão santa que Deus precisa afligi-la. O pecado é a causa da sua doença e não a justiça. A doença não é causada pela justiça, mas pelo pecado. Há cura pelo sangue de Cristo e libertação para todo cativo. Deus nunca pretendeu que seus filhos vivessem na miséria por causa de alguma aflição que vem diretamente do diabo. Uma expiação perfeita foi feita no Calvário. Eu acredito que Jesus levou meus pecados e estou livre de todos eles. Estou justificado de todas as coisas. Se me atrevo a acreditar, Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Se eu me atrever a acreditar, posso ser curado. Veja este pobre homem indefeso no tanque de Betesda. Quer ser curado, mas há uma dificuldade no caminho. O homem tem um olho no tanque e outro em Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas ficam vesgas dessa forma. Eles têm um olho no médico e outro em Jesus. Se você apenas olhar para Cristo e colocar os 2 olhos nele, você pode se tornar totalmente inteiro, espírito, alma e corpo. É a palavra do Deus vivo que aqueles que creem devem ser justificados, libertados de todas as coisas. E quem o Filho liberta é realmente livre. Você diz: oh, se eu pudesse acreditar. Ele entende. Jesus sabia que fazia muito tempo que estava nesse caso. Ele estava cheio de compaixão. Ele conhece aquele problema de rim. Ele conhece aqueles calos. Ele conhece aquela nevralgia. Qualquer problema que você esteja sentindo, Jesus já conhece. O teu problema interior, a tua tristeza, a tua dor, o teu desgosto. Jesus reconhece. Jesus já conhece você por dentro do seu coração. Ele sabe tudo que se passa em sua mente. Não há nada que ele não saiba. Ele só quer uma chance de se mostrar misericordioso e gracioso com você. Mas ele quer encorajar você a acreditar nele.
Se você apenas crer, você será salvo e curado. Ouse acreditar que Jesus foi ferido por suas transgressões, foi ferido por suas iniquidades, foi castigado para que você pudesse ter paz e que por suas pisaduras a cura para você aqui e agora. Você falhou porque não creu nele. Clame a ele mesmo agora. Senhor, eu creio, ajuda minha incredulidade. Eu estava em Long Beach, Califórnia, um dia com um amigo. Estava passando por um hotel. Ele me contou sobre um médico que tinha uma perna doente, que ele vinha sofrendo há 6 anos e não podia sair. Subimos ao quarto dele e encontramos 4 médicos. Eu disse, bem doutor, vejo que o senhor está muito ocupado, um outro dia eu entro em contato com o senhor. Eu estava passando um outro dia e o espírito disse, vá e junte-se a ele. Pobre doutor, ele certamente estava em péssimas condições. Ele disse, estou assim há 6 anos e nada humano pode me ajudar. Eu disse, você precisa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que cura. As pessoas estão tentando consertar suas vidas, mas você não pode fazer nada sem Deus. Conversei com ele por um tempo sobre o Senhor e depois orei por ele. Eu chorei, saia dele em nome de Jesus. O médico gritou, está tudo acabado, eu estou curado, que maravilha, eu estou curado. Oh, se conhecêssemos Jesus, um toque da sua força atende à necessidade de todas as coisas tortas. O problema é fazer as pessoas acreditarem nele. A simplicidade desta salvação é maravilhosa. Um toque de fé viva nele é tudo o que é necessário e a integridade é a sua porção. Eu estava em Long Beach cerca de 6 semanas depois e os enfermos estavam vindo para orar. Entre os que ocupavam o corredor estava o médico. Eu disse, qual é o problema? Ele disse, diabetes, mas vai dar tudo certo esta noite. Eu sei que vai ficar tudo bem. Não existe tal coisa como o Senhor não atende às suas necessidades. Não há se ou pode ser. Suas promessas são todas sim. Suas promessas são sempre sim. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Oh, o nome de Jesus! Há poder nesse nome para atender a todas as condições de necessidade humana. Naquela reunião havia um velho ajudando seu filho no altar. Ele disse, ele tem convulsões todos os dias. Então havia uma mulher com câncer. Oh, que pecado fez! Lemos que quando Deus tirou seu povo do Egito, não havia um só débil, não havia um só doente entre as suas tribos. Salmo 105, versículo 37. Sem doença, todos curados pelo poder de Deus. Eu acredito que Deus quer um povo assim hoje. Orei pela irmã que estava com câncer e ela disse, sei que estou livre e que Deus me livrou. Então trouxeram o menino com ataques e ordenei aos espíritos malignos que fossem embora em nome de Jesus. Na reunião da noite seguinte, a casa estava cheia. Gritei, agora, doutor, e quanto ao diabetes? Ele disse, já passou. Então eu disse ao velho, e o seu filho? Ele disse, ele não teve mais ataques desde então. Temos um Deus que responde às orações. Jesus queria que este homem na piscina fosse um testemunho para todo o sempre. Quando ele tinha os 2 olhos em Jesus, o Senhor Jesus disse, faça o impossível, levante-se, pegue sua cama e ande. Jesus chamou o homem com a mão mirrada para fazer o impossível, estender a mão. O homem fez a coisa impossível, ele estendeu a mão e ele ficou totalmente são. É assim com este homem potente, ele começou a se levantar e ele encontrou o poder de Deus movendo-se de dentro dele. Ele embrulhou sua cama e começou a se afastar. Era sábado e havia algumas dessas pessoas por aí que pensam muito mais em um dia do que no Senhor. E eles começaram a fazer barulho quando o poder de Deus estava em manifestação. Quando o poder de Deus está em manifestação, um protesto sempre virá de alguns hipócritas. Jesus sabia tudo sobre o que o homem estava passando e o encontrou novamente. E desta vez disse-lhe, eis que existe uma estreita relação entre o pecado e a doença. Quantos sabem que a sua doença é resultado direto do pecado? Espero que ninguém venha receber oração por quem vive em pecado. Mas se você obedecer a Deus e se arrepender de seu pecado e desistir, Deus o encontrará e nem a sua doença, nem o seu pecado permanecerão. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará
E se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. A fé é apenas a porta aberta pela qual o Senhor vem. Não diga, fui curado pela fé. A fé não salva. Deus salva por aquela porta aberta. A cura vem da mesma maneira. Você acredita e a virtude de Cristo vem. A cura é para a glória de Deus. Estou aqui porque Deus me curou quando eu estava morrendo e tenho estado por todo o mundo pregando essa redenção completa, fazendo tudo o que posso para glorificar o maravilhoso nome de Jesus, por meio do qual eu fui curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O Senhor nos falou em um lugar sobre o espírito maligno saindo de um homem. A casa que ele deixou foi toda varrida e enfeitada, mas não recebeu nenhum novo ocupante. E aquele espírito maligno, com outros 7 espíritos mais perversos do que ele, voltou para aquela casa desocupada, e o último estágio do homem foi pior do que o primeiro. O Senhor não o cura para ir ao jogo de beisebol ou a uma competição de corrida. Ele te cura para a sua glória e que doravante sua vida o glorifique. Mas este homem permaneceu parado, ele não engrandeceu a Deus, ele não procurou ser cheio do Espírito, e o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. O Senhor limparia de tal forma os motivos e desejos do nosso coração que buscaremos apenas uma coisa, que é a sua glória. Eu fui a um certo lugar um dia e o Senhor disse, isto é para a minha glória. Um jovem estava doente, havia muito tempo, confinado em sua cama em uma condição totalmente desesperadora. Ele foi alimentado apenas com uma colher e nunca foi vestido. O tempo estava úmido. Então eu disse às pessoas da casa, gostaria que vocês colocassem as roupas do jovem perto do fogo para arejar. A princípio, elas não deram ouvidos ao meu pedido, mas como fui persistente, eles finalmente tiraram suas roupas e quando foram arejadas, eu as levei para seu quarto. O Senhor me disse, você não terá nada a ver com isso. E eu simplesmente deitei prostrado no chão. O Senhor me mostrou que iria sacudir o lugar com a sua glória. Aleluia! A própria cama estremeceu. Oh, glória a Deus! Eu coloquei minhas mãos sobre o jovem em nome de Jesus e o poder caiu de tal forma que eu caí com o rosto no chão, xarabacantaramanaias, e em cerca de um quarto de hora o jovem se levantou e andou de um lado para o outro, louvando a Deus. Ele se vestiu e saiu para o quarto onde estava seu pai e sua mãe. Ele disse, Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou. Tanto o pai como a mãe se prostraram no chão diante do poder de Deus. O poder surgiu naquela sala. Havia uma mulher na casa que havia sido internada por loucura e seu estado era tão ruim que eles estavam prestes a aceitá-la de volta. Mas o poder de Deus a curou. Também, o poder de Deus pode curar você que está me ouvindo neste momento. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje como antigamente. Os homens precisam ser levados de volta aos velhos caminhos, à fé dos velhos tempos, para crer na palavra de Deus e em todo assim diz o Senhor nela. O Espírito do Senhor está se movendo nestes dias. Deus está surgindo. Se você quiser estar na maré alta, deve aceitar tudo que Deus disse. Se você quer estar de posse de vitória, deve aceitar tudo que a palavra de Deus fala. Se você quer seu milagre, não duvide, acredite. Deus ainda continua curando. Queres ser curado? É Jesus quem pergunta. Dê a ele a sua resposta. Ele ouvirá e te responderá. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.